novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. A gente vai aproveitar a edição do programa de hoje, de fato, para trazer dicas muito importantes sobre a saúde bucal e também alertas, tá, gente? Em relação à utilização, sabe, daqueles aparelhos ortodônticos. E aqui no estúdio com a gente, nosso convidado de hoje, que é especialista no assunto, o doutor Diego Burrajo. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu que agradeço. Porque foi difícil a gente conseguir ajustar essa agenda, né? Pouquinho, né? A gente ligava para Lucas, que é o assessor, chega, Lucas, a gente consegue tal dia, tal hora, mas finalmente a gente conseguiu, porque essa é uma dúvida comum, né? A questão da utilização do aparelho. As pessoas, eu tô com um dentinho que é um pouco afastado do outro. Será que é só o aparelho? É aquele aparelho fixo que dá resultado? Tem outro tipo de aparelho? Qual é a causa mais comum que as pessoas buscam mesmo a necessidade da colocação do aparelho? Certo. Quando o paciente é mais jovem, é estética. Ele acha bonito, ele quer estar na moda, aparelho. Então, o paciente, ele vai em trás das borrachinhas coloridas. É o que primeiro, de imediato, chama a atenção. Mesmo sabendo de toda aquela problemática que é de higiene. Sim, sim. Infelizmente, sim. E aí o paciente, ele quer trocar a borrachinha, porque ele acha o máximo, cada mês está com uma borrachinha diferente, e acaba não ligando muito para a parte prática do tratamento, né? Tratamento, o que vai causar, o que vai corrigir, todos os benefícios que o aparelho traz. Tem alguma causa que o senhor perceba no consultório, no dia a dia, que seja mais comum? Sei lá, um tipo de mordida ou algum outro fator? Ou só porque é afastadinho mesmo, um dente do outro? Acaba variando muito. O paciente, o que incomoda muito ainda hoje em dia é a estética. Né? O principal, o paciente chega no consultório procurando é estética. Então, quando o paciente tem um dente torto, ele já, mesmo que aquilo ali não influencie absolutamente nada. Mesmo que não influencie na função mastigatória, a função funcional da coisa, nada atrapalha. Agora, a estética acaba prevalecendo. E aí o paciente, tá torto, eu quero consertar. Mesmo que ele tenha uma infinidade de problemas oclusais que a gente relate na hora, para ele o que importa é o dente torto, que precisa ser corrigido. É a parte da estética. É a parte estética. Que tem que estar bem nas selfies. Exatamente. Né? E me diz uma coisa, tem quando a pessoa, por exemplo, coloca, vai buscar um tratamento como esse, tem alguma coisa, algum sintoma específico, alguma dor, sei lá, que seja dor de cabeça ou alguma outra dor recorrente que indique algum problema de fato no funcionamento da saúde bucal para a necessidade da colocação de um aparelho? Tem. E esses sintomas, eles vão aparecendo com o passar do tempo. Às vezes, paciente jovem, adolescente, e acaba não tratando num período que dá para corrigir 100% o problema, ele acaba protelando, às vezes não tem uma condição financeira satisfatória que dê para fazer esse tratamento certinho e ele acaba protelando. Fica adulto e aí começam a surgir os efeitos colaterais, né? Dor de ATM na articulação, às vezes abrir e fechar a boca, estalido, às vezes trava a mandíbula aberta, questões de mordida aberta, mordida cruzada, isso tudo vai causando uma série de efeitos quando a gente já está na fase adulta. E aí, não tratando, qual seria essa idade de que a gente poderia trazer como alerta? Que assim, não tratando nessa época, as coisas vão ficando mais complicadas mais adiante. Varia muito, de acordo com o problema, né? Quando o problema é ortopédico, o que seria um problema ortopédico? Problema funcional de crescimento ósseo. Tá? A gente precisa intervir enquanto o paciente ainda está em fase de crescimento. Então, tem que ser até a adolescência, né? Meninas, geralmente. Na primeira menstruação é quando tem o pico de crescimento. E menino, como a gente acaba amadurecendo um pouco mais tarde que vocês, até os 18, 17 anos a gente consegue ter uma boa resposta. Isso não significa que a menina menstruou com 12 anos, com 17 ela não vai conseguir mais fazer o tratamento. Consegue, só que às vezes o resultado ele não é tão satisfatório e nem quanto... no tempo. Nem no tempo, como se ela tivesse feito naquela época, há 5, 6 anos atrás, né? Então, quando o paciente ainda tem um pouco de crescimento, os resultados são fantásticos. Quando o paciente já é adulto, esses resultados já ficam um pouco
prejudicados, porque a gente nem sempre consegue fazer da forma que precisa. Aí entram os tratamentos camuflatórios, a questão da cirurgia ortognática, que em alguns casos ela é indicada para correção de problema ortopédico, né? E quando é ortodôntico, que são os aparelhos fixos, aí é mais fácil, porque é só movimentação de dente. O paciente tem espaço entre um dente e outro, são os famosos diastemas, né? Tá, vamos fechar, vamos alinhar todo mundo, depois a gente fecha os espaços. Na maioria dos casos, a gente consegue bons resultados. Em casos extremos, como casos cirúrgicos, de ortognática, que a gente acaba, às vezes, quando o paciente não quer ou às vezes não pode fazer a cirurgia, a gente acaba camuflando, mas o resultado sempre é satisfatório. E aí, é a segunda vez que você cita essa questão do processo de camuflar ali o problema. Claro, muita gente ficou curiosa, eu também fiquei curiosa. A gente vai tratar, a gente vai dar uma pausa. Doutor Diego, a gente vai tratar desse assunto esclarecendo para você daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta já.